e a gente acabou formando no mês passado 4 novos triplos diamantes, isso foi bem legal. 5 novos duplos diamantes, sendo, inclusive um desses triplos é do Uruguai, ok? Formamos nosso primeiro duplo diamante também no Uruguai. Tivemos 36 diamantes qualificados na nossa equipe no mês passado. 21 novos executivos 15K, o que é bastante gente também. 193 novos executivos 5K, ou seja, bateram a segunda graduação. E, nossa senhora, para vocês terem uma ideia, em maio, 422 executivos 2K foi o volume da empresa inteira. Esse mês só o nosso time fez 446, ou seja, só o nosso time inteiro esse mês aqui fez mais do que a empresa inteira no mês de maio, né? Então, isso é para vocês terem uma ideia do que já está acontecendo, e a gente já tinha percebido que todo esse movimento aconteceria comigo ou sem mim, com ou sem a Karina. Tava todo mundo já olhando, né, o que estava acontecendo dentro do negócio, mas a gente preferiu que fosse com a gente. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro Morales, marido dessa mulher poderosa aí, Karina Biribili, né, que a gente gosta de trabalhar em casal porque a gente tem uma energia um pouco diferente. Eu sou um cara totalmente dos números, matemático, e ela é essa pessoa totalmente entusiasmada e tudo mais. Bom, eu trabalho dentro desse mercado há cerca de 13 anos já, eu sou apaixonado pelo modelo de multinível. E sendo que há 9 anos eu trabalho única e exclusivamente com multinível. O que quer dizer que talvez você que está vendo essa apresentação pela primeira vez, ou talvez você que já tem experiência do multinível, não ache que esse resultado que a gente tem hoje, né, dentro da Moments Paris, é algo que veio da noite para o dia. Né? Eu estou falando que são 13 anos já de profissão, e eu levei cerca de 4 anos e meio, mais ou menos, para ter o meu primeiro resultado. A única coisa que eu sabia era que eu queria, né, viver desse mercado de multinível, porque a primeira apresentação que eu fiz, que eu participei, eu fiquei totalmente impressionado, porque eu via médicos que subiam num palco para falar, olha, hoje eu não atendo mais, hoje eu sou diamante da empresa, eu fiz cruzeiro, eu fiz viagens internacionais, ganhei carros, eu via advogados, eu via pessoas de várias profissões diferentes, e uma coisa em comum entre elas, todas elas tinham, de certa forma, deixado a profissão antiga que tinha para ser esse tal de diamante. Né? Então, isso me chamou bastante atenção desde o primeiro momento. Atualmente, eu sou Imperial Diamond aqui na Moments, né? Por enquanto, porque daqui a pouco já aparecem algumas graduações aí para botar a gente para correr de novo. Sou formado em comércio exterior, eu falo inglês, estudei bastante tempo espanhol também, estudei 3 anos de mandarim, né? Então eu vejo muitas pessoas que têm, às vezes, preconceito com o mercado, né? Acho que o mercado de multinível é para aquela pessoa que não deu certo em nada na vida e vai tentar fazer alguma coisa, e eu digo que não, né? Dentro do multinível nós temos profissionais de diversas áreas que decidiram se tornar profissionais também dentro do mercado multinível. Tem desde a pessoa, né, que às vezes não estudou nem a quinta série e tem resultados extraordinários, assim como tem pessoas também que são médicos, advogados e tudo mais. Bom, como eu sou apaixonado por multinível, simplesmente pelo fato de que um cara tão simples quanto eu, com sonhos tão simples quanto os que eu tinha, por exemplo, consegui chegar em resultados extraordinários, e hoje eu carrego como missão não somente viver os melhores dias, mas ajudar também o maior número de pessoas a enriquecerem e viverem os melhores dias de suas vidas. Porque dá para você viver dias melhores e dá para viver dias melhores enriquecendo. O que você prefere? Eu particularmente prefiro que a galera enriqueça durante o processo. Mas para que isso aconteça, gente, normalmente a gente precisa identificar alguma coisa que nos incomoda em nós mesmos, normalmente na nossa própria vida. Né? E no dia a dia, a gente deixa de fazer algumas perguntas que são extremamente importantes para você mesmo. Né? Sobre, por exemplo, há quanto tempo você não para pensar sobre o que você quer para você mesmo? O que você mais busca para a sua vida? Né? De repente, algumas pessoas hoje são atormentadas pelas dívidas, né? Às vezes é uma dívida com o banco, às vezes é uma dívida com algum amigo, às vezes é uma dívida com um colega de trabalho que fica o tempo todo te cutucando. Né? Então, cada um tem o seu motivo. Outras pessoas, muitas vezes, são formadas em alguma graduação e atuam numa área que normalmente não gostam da área ou não gostam do ambiente de trabalho, aquele ambiente tóxico. Você tem, às vezes, um chefe tóxico e talvez a sua maior dor hoje seja, Leandro, eu quero me livrar, né, do meu chefe, eu quero sair dessa empresa que está me fazendo mal. Quem aí não conhece alguém
né, que o trabalho, o emprego que ela trabalha faz mal para ela emocionalmente falando, na é verdade. Talvez você tenha um sonho de comprar um carro. E eu não estou falando de você necessariamente comprar uma Lamborghini, comprar uma Ferrari, comprar qualquer carro luxuoso. Talvez o seu sonho seja ter um carro popular, mas você quer ter ele zero. Às vezes você quer ter um HB20 zero, você quer ter um Civic zero, né? Ou de repente você mora de aluguel, tá a vida inteira, né, correndo e sente que fala, cara, parece que a minha vez de ter a minha casa própria nunca chega, né? Talvez você tenha a sua casa própria, mas talvez você queira dar uma casa para os seus pais, né, que talvez não tenha as condições que você tem hoje, né? Ou de repente ter mais tempo com a família, porque eu conheço muitos empresários que ganham muito bem, tem uma empresa super bem sucedida, mas que que a empresa é totalmente dependente dele. Ou seja, é um cara que quando ele está com a família, ele está o tempo todo com o celular na mão, ele não consegue aproveitar a esposa, não consegue aproveitar os filhos. Ele sai para trabalhar, o filho está dormindo, ele volta para casa, o filho e a esposa estão dormindo, e naturalmente ele vê aí a infância da família, basicamente dos filhos, né, os filhos crescerem deitado, na verdade. Talvez você já tenha passado por isso ou conhece alguém, né, nessa situação. Ou, de repente, talvez uma coisa que te incomoda é o fato de você nunca poder tirar as férias que você sente que você merece. Na verdade, eu não estou nem falando de ir para Maldivas, ir para o Egito, ir para Dubai, nem nada disso. Mas talvez o seu sonho seja ver o mar. Você sabia que tem pessoas dentro do nosso negócio que o sonho não somente era ver o mar, mas levar os pais que aos 70, 80 anos de idade nunca tinham visto o mar, gente. Então, não importa o tamanho do seu sonho, esse pequeno perfume, ele pode te ajudar a realizar cada um deles, né? E qual que é a grande realidade hoje aqui no Brasil, falando principalmente aqui no Brasil, né, onde a empresa tem a sede, onde a gente tem o maior público atualmente. Normalmente a gente segue aquela cartilha, né, de que a gente trabalha durante 40 horas por semana, durante 40 anos, para lá na frente, se o INSS conseguir se manter de pé ainda, a gente se aposentar com 40% daquilo que já não é suficiente hoje. E normalmente quem segue essa cartilha, o que acontece? Acaba 49% dos aposentados dependem de algum tipo de ajuda, ou precisam trabalhar, né? Quantos aposentados você não conhece que às vezes vai fazer algum trabalho, né, remunerado justamente porque a aposentadoria não dá conta. Muitas pessoas ainda dependem de caridade, por exemplo, de amigos, de familiares, né, e se imagina nessa situação. Talvez você conheça alguém assim. Normalmente quem é pai, né, cria os filhos para a vida, para que eles casem, tenham a vida deles, e esse é o planejamento normal que as pessoas fazem. Mas muitas vezes, porque durante a vida não fizeram um planejamento financeiro, um bom planejamento financeiro para aposentadoria, às vezes a pessoa se aposenta e por falta de condições financeiras acaba tendo que entrar na casa dos filhos, né? Então o filho está lá, a nora está lá, se tem os seus netos, e eles têm ali o espaço deles de família. E muitas vezes a gente acaba se sentindo, né, na necessidade de morar junto. Como é que você se sentiria nessa situação? Não é verdade? Justamente porque muita gente não para pensar nisso, é que eles chegam nesses 99% da população que simplesmente deixa a vida levar, e normalmente se você não conduz a sua vida para a direção que você quer, você acaba aceitando a vida que vem, não é verdade? E aí você tem 1% da população que faz parte daqueles aposentados que têm a independência financeira. E eu não estou falando de pessoas que são milionárias, multimilionárias, nem nada disso. Muitas vezes você construiu ao longo da sua vida uma renda passiva, uma renda residual aí de R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 10.000, que já é o suficiente para você manter o seu estilo de vida totalmente confortável nessa fase em que a gente mais precisa de ter paz, não é verdade, gente? Acho que ninguém quer chegar aí com 70, 80 anos e ainda ter que continuar trabalhando, porque se não trabalhar, a renda não entra, não é verdade? E normalmente as pessoas, elas sempre falam, Leandro, quando eu pergunto qual que é o seu sonho, normalmente tem aquilo, né? Quem casa, quer casa, na verdade. Então, eu sei que, acho que o Silvio Santos instalou isso na cabeça da gente, né? Que a gente tem que ter a casa própria e tudo mais. Então, qual que é o seu sonho? Bom, gente, na média das pessoas que a gente pergunta, sempre a pessoa quer ter um carro, quer ter uma casa, né? Às vezes quer fazer uma viagem. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, baseado no meu sonho.
antes de fazer diretamente esse negócio, né? Eu queria ter uma casa própria, eu morava na periferia, daqui a pouquinho vocês vão entender um pouco mais sobre onde eu morava, mas uma casa num lugar confortável, que não é nada de luxo, aqui em São Paulo custa na casa de R$ 400 mil. Eu queria ter um carro popular que fosse, por exemplo, um HB20 usado, né, gente? Porque 60 mil hoje você não pega nenhum 0 km. E eu também gostaria de ter uma reserva de emergência de pelo menos R$ 60 mil aí que conseguisse me manter em alguma eventual falta. Só que quando eu fiz as contas de tudo aquilo que eu precisava e dava R$ 520 mil, eu percebi uma coisa, né? E eu quero te mostrar isso para talvez esse ponto também faça parte da sua realidade, né? Então, olha só, imagina uma família, né, que hoje tem uma renda familiar aí de R$ 5 mil, ok? E essa família ainda assim seja aquela parte extraordinária da população brasileira, porque normalmente a população brasileira a gente é tendencioso diretamente a consumir o máximo possível, gastar tudo aquilo que a gente ganha. Mas essa família é diferente. Digamos que ela tem R$ 520 mil em sonhos, né, para conseguir realizar. Eles ganham R$ 5 mil mês e eles conseguem investir 20%, né, de tudo aquilo que eles ganham. Ou seja, 20% de 5 mil, R$ 1.000. Se a gente está falando de R$ 520 mil que essa pessoa precisa para comprar casa, carro, tudo mais, a gente está falando que se fosse sem contar investimentos, eles precisariam de 520 meses, tirando todos os meses, guardando aí R$ 1.000 por mês para poder fazer essa compra, né? E 520 meses, gente, a gente está falando aí de 43 anos, né? 43,3 anos. Mas é importante, gente, para essa conta, se você tiver com papel e caneta na mão, coloca o seu valor. Quanto custa a casa que você gostaria de morar? Quanto custa o carro? Quanto custa uma viagem que você gostaria de fazer, ou uma reforma na sua casa? Ou quanto você gostaria de ter de reserva de emergência? Porque uma vez que você faz essa conta, você se dá conta de quão distante você está dos seus sonhos. E quando eu fiz essa conta, isso me assustou, né? E normalmente quando a gente para pensar sobre isso, sempre vem uma reflexão, né, baseada de, pô, fazendo o que eu faço hoje, quando que eu vou realizar esses sonhos, né? Você, baseado nos seus próprios números e quanto você ganha hoje, e não só quanto você ganha, mas quanto você consegue guardar financeiramente todos os meses, quanto tempo você levaria para realizar esses sonhos, né? Então, uma vez que a gente é confrontado com essa realidade de saber o quanto custa os nossos sonhos, porque a maioria das pessoas não sabem, simplesmente deixa a vida levar, vida leva eu, e normalmente não é para um lugar bom, né? Então, uma vez que você sabe disso, você sempre tem duas opções. A primeira é desistir desses sonhos, e a segunda, se esses sonhos forem importantes para você, ter a sua casa, ter a sua reserva de emergência, fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, pagar a faculdade dos seus filhos, aposentar os seus pais, eu não sei qual é o seu sonho, mas se isso é importante para você, a alternativa que eu encontrei para mim foi aumentar a minha renda, tá bom? E falando basicamente sobre o nosso mercado, né, o mercado de cosméticos no geral ou perfumaria, o Brasil é o maior consumidor de perfumes no mundo e é o terceiro maior em volume de cosméticos, né? O brasileiro, a gente é tido aí como um povo muito limpinho, né? Um povo que se cuida, que escova os dentes 3 vezes ao dia e tudo mais, orgulho de ser brasileiro, mas nós somos o terceiro lugar no mundo em ranking de volume de vendas, né, desse mercado de cosméticos. A gente só fica atrás, primeiramente, dos Estados Unidos, né, que é o maior país de consumo atualmente. O segundo maior é a China, basicamente por causa da quantidade populacional que eles têm. E aí a gente está em terceiro lugar. Bom, falando sobre os nossos presidentes, né, é fundamental você estar dentro de uma empresa que ela tenha um direcionamento claro, né? E a Moments, ela foi criada basicamente dentro do mercado de perfumaria, cosméticos, dentre outras linhas que virão também, mas criadas por presidentes que conhecem esse mercado, já trabalham há mais de 10 anos dentro do multinível e dentro do multinível de cosméticos, então eles entendem todas as dores que o vendedor passa na ponta, todas as dores que o executivo comercial, a pessoa que faz a rede de multinível passa, né? E justamente por conhecer todas as dores também eles conhecem, né, todos os caminhos para evitar essas dores. Falando sobre os nossos produtos, a gente trabalha com produtos de higiene pessoal, né? Então a gente está falando de shampoo, condicionador, hidratante, sabonete líquido, perfumaria, né? Hidratantes, linha capilar, inclusive, gente, que é anti-queda, né? De repente você tem aí, tá caindo aqueles fiozinhos, quer fortalecer antes de deixar eles ir embora, a gente tem os produtos que ajudam bastante sobre isso. E falando sobre perfumaria, por exemplo, nós trabalhamos com perfumes que nós chamamos dos pequenos gigantes, né? Porque são perfumes que a gente carrega basicamente no bolso, né? A gente fala que é perfumaria de bolso mesmo.
E como é que você usa isso, né? Basicamente, você vai sair, vai para uma balada, vai no shopping, vai em qualquer lugar, você leva ele na bolsa, o homem leva no bolso, leva na mochila e a gente está sempre retocando. E o que, que é muito interessante nisso aqui? Que eles pegam basicamente perfumaria fina mesmo, ou seja, os perfumes importados mais desejados do mundo. Eu tenho aqui o Invictus Victory, ok? O original mesmo. Tenho aqui também o Invictus tradicional, também o original. E eu tenho aqui nas minhas mãos, né, o Invictus, o Commander, né, no caso o Victory e o Commander tradicional. E, gente, a primeira coisa que me impressionou muito foi a qualidade desses perfumes quando eu pude comparar com os originais. Eu não fui comparar com outras marcas de multinível, eu comparei com os originais, porque eu sou apaixonado pela linha Invictus, inclusive tem aqui também o Invictus Legend, esse nenhuma marca ainda trabalha com ele, mas justamente por ser um fã assíduo, né, da linha Invictus, eu pude comparar, testar qualidade, testar fixação, testar projeção, por quanto tempo que ele exala, a nota de entrada, a nota de corpo, ou seja, foram justamente esses pontos que me chamaram muita atenção. E lá na sede, né, inclusive eles deixam todos os perfumes originais na frente aqui dos nossos produtos, para que você teste, faça a comparação. É muito legal ver as pessoas que falam, não, é inconfundível o cheiro do original, não sei o quê. E a gente fala, tá bom, chega lá, a gente faz o teste cego e a pessoa normalmente erra todos, porque simplesmente os nossos produtos são maravilhosos e são de fato muito parecidos aí com os originais, ok? A gente tem hoje cerca de 5 linhas de produtos capilares, tá bom? A quinta, inclusive, é a linha Men. A gente tem linha para reconstrução, hidratação, nutrição do cabelo e tudo mais. Quinta linha, né, que eu falo que é a linha Men. E basicamente, qual que é o nosso público-alvo? Basicamente, eu, você, qualquer pessoa que toma banho, qualquer pessoa que gosta de andar cheirosa, né? Eu não conheço uma pessoa sequer que não gosta de usar bons perfumes. Então, basicamente, esse público consumidor, ele já está dentro aí do nosso público-alvo. Nosso outro público-alvo também é o público revendedor. Fala sério, gente, como o Ale estava falando agora há pouco, o Brasil é um país aí extremamente necessitado de renda extra, né? A gente sabe que o nosso poder econômico ele é muito baixo e a nossa moeda ela é muito fraca perante o dólar e tudo que a gente compra é basicamente dolarizado. Então você vai no mercado, está tudo cada vez mais caro. Então a classe C, D e E, principalmente, são as classes mais necessitadas que precisam sim, né, também de uma renda extra. Então quando eles veem esses produtos aqui, eles não olham apenas como perfumes e tudo mais. Para eles, isso aqui significa uma geladeira cheia, uma conta de luz paga, é a escola do filho, é o material do filho, é um remédio que precisa, né? Então, enquanto o pessoal da classe A, por exemplo, olha isso aqui como uma excelente opção, ao invés de ele levar isso aqui na bolsa, né? Já a classe C, D e E olha principalmente para venda direta. E naturalmente a gente entra nesse ponto também como profissionais de multinível, e a gente acaba atingindo a classe A, a classe B, a classe C, a classe C, D e E, justamente que precisa aí entender um pouco mais sobre empreendedorismo. Então, a gente trata a Moments como uma franquia de empreendedorismo social. Um dos pontos principais que a gente investe aqui, a gente investe muito em pessoas, a gente vai investir muito em você também, porque às vezes o seu pai, a sua mãe, compara você com seus irmãos, compara você com seus primos, mas nós queremos extrair cada vez mais o seu potencial e mostrar que aqui, com a direção certa, no lugar certo, você consegue atingir lugares absurdos, né, de resultados financeiros e profissionais, reconhecimento, e tudo que a gente gosta de investir mensalmente aí nos nossos times. Para quem trabalha com vendas, se vender 2 perfumes desse daqui, por exemplo, a R$ 30 por dia, você faz R$ 900 de lucro. Mas tem um ponto muito interessante, gente, que na nossa equipe as pessoas não vendem esse perfume aqui por 30. É muito raro achar alguém que vende por 30. Normalmente nós vendemos por 50, 45 ou R$ 40. Se você vender cada perfume desse daqui a R$ 45, por exemplo, você está fazendo 200% de lucro, ok? Então, vendendo 2 por dia, ao invés de fazer 900, você vai fazer R$ 1.800 de lucro. E ao invés de vender 5 por dia e fazer 250, você vai acabar fazendo, né, cerca de R$ 4.500 por mês somente com vendas. Ah, Leandro, eu não sou muito da área de vendas, não me identifico muito com vendas, mas eu quero entender como funciona o negócio. Legal, eu sou um cara que particularmente não sou da venda direta, mas eu entendi o business por trás do multinível, que é o poder de escala que você tem, isso a nível regional, nível da sua própria cidade, pode romper fronteiras, inclusive para outros estados e até outros países. Leandro, eu preciso de uma renda extra, por exemplo, na casa de R$ 1.500, R$ 2.000 extra para mim.
já faria sentido dentro do meu negócio, mas isso trabalhando diretamente com rede. Então, legal, você precisa atingir a qualificação de executivo 15K, que já tem uma média de ganhos aí de 1.500, 1.700, 2.000 reais, dependendo da performance. Leandro, eu gostaria muito de ter uma renda aí acima de 5, 6 mil reais. Então, te falo para mirar na graduação de diamante, que tem uma renda média de 5.500, 6.000, 7.000 reais, dependendo da performance. E nós temos toda a mentoria, todo o treinamento que você precisa para atingir a qualificação de diamante dentro de 90 dias. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos aí há cerca de 2 meses desenvolvendo esse negócio, e em 2 meses nós já temos aí 36 diamantes e outras pessoas em níveis de duplo diamante, triplo diamante, e hoje já existem pessoas até em patamares maiores dentro da nossa empresa, né? Então, se você precisa de uma renda acima de 10 mil reais, 15 mil reais, então eu te aconselho a mirar na graduação de triplo diamante, mas isso é um papo para um outro encontro, onde a gente vai falar especificamente sobre as estratégias, tá bom? Bom, sobre os graduados, né, somente no mês de maio nós tivemos 40 diamantes novos, formamos duplos diamantes, inclusive desses duplos diamantes de maio, gente, esse casal aqui, Cedemir e Aline, que são lá de Campos dos Goytacazes, né, uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro, né, se tornaram triplos diamantes dentro do nosso negócio, tá bom? Então, outras pessoas aqui também se tornaram triplos diamantes dentro da nossa empresa e já estão vivendo dias incríveis. Um dos principais bônus, se não for o principal bônus do nosso negócio, é a participação de lucro, que ela é mensal, né? Então, para quem trabalhou em banco, como a Carina, por exemplo, eles têm essas participações de lucro, que normalmente é uma vez por ano, 2 vezes por ano. No caso da Moments, ela simplesmente fecha as contas do mês, paga funcionário, paga os impostos, tira todos os custos, separa o lucro e divide diretamente com todos os qualificados mensalmente. Só para você ter uma ideia, essa foi apenas o bônus de participação de lucro do mês de maio, tá bom? Eu estou falando de maio porque junho eles ainda não fecharam, a gente recebe no dia 5 e aí a gente tem acesso às informações, tá bom? Mas olha só, um diamante só de participação de lucro, sem contar as vendas, bônus de equipe, bônus de indicação, bônus de recompra, né, foi de cerca de 4 mil reais. E um triplo diamante, somente de participação de lucro, 14.500 reais, ok? Então, isso dá para vocês terem uma ideia. E o que é mais importante, gente, quando você vai tomar a decisão de fazer parte de um negócio, fazer parte de um negócio que ele está em crescimento, né? Então, se vocês repararem, de janeiro até agora, junho, né? Junho a empresa deve ter batido aproximadamente 3,3 milhões de faturamento. A gente está falando de uma empresa que cresceu mais de 1.000%, 1.200%, 1.300% de janeiro até junho, tá bom? Então, e naturalmente, para a empresa crescer, quem cresce no processo? Nós. Cresce eu, cresce você, cresce todas as pessoas que estão fazendo esse negócio chegar em cada vez mais pessoas. Só no mês passado, né, aliás, no mês de maio, foi pago mais de R$1 milhão em bônus. Bom, um dos principais bônus que a gente tem também é o bônus de indicação, e o que é muito legal é que ele se torna também um bônus residual a médio e longo prazo, que vai fazer muita diferença também nos seus ganhos diários, por exemplo. Para cada pessoa que você indica com menor kit, você ganha R$20. Para quem você indica no kit intermediário, que é um kit fantástico, porque você já tem produtos para demonstração, você já tem produtos à pronta entrega, de R$500 você acaba ganhando R$50 por indicação. E o kit top, que custa R$1.000, que é o nosso kit mais profissional, onde você tem material para divulgação, você tem material pronta entrega, e naturalmente, só de fazer a revenda desses produtos, você já recupera o seu capital investido e você lucra muito, né? O bônus de indicação, ele é pago até a 5ª geração, ou seja, às vezes você indica alguém, que indica uma outra pessoa, que indica uma outra pessoa lá em Manaus, que indica outra em Belém do Pará, que indica outra lá em Fortaleza, e você acaba ganhando em 5 gerações. Agora, a grande cereja do bolo da Moments Paris é o nosso bônus de Unilevel invertido. E, gente, para quem trabalha com multinível, sabe o quanto que isso aqui ele é absurdo a médio e longo prazo, porque é justamente quando a sua rede ela começa a ganhar profundidade, né? Então a empresa paga em 17 níveis, sendo que o primeiro nível paga 2% e depois do segundo ao sexto ele vai aumentando 2, 3, 4, 5, 6% de acordo com a profundidade, e depois do sétimo ao 11º nível paga 1%. Só para vocês terem uma ideia, se a gente seguisse uma matemática aqui de 5 pessoas indicando 5, a gente teria 5 pessoas no primeiro nível, 25 no segundo, 125 no terceiro,
625 no quarto, 3.125 no quinto e por aí vai. Ou seja, somente nessa pequena parte da matriz a gente já está falando de 4.000 pessoas dentro do negócio e você ainda vai descer até o 17º nível. Ou seja, você acaba realmente criando uma renda residual muito interessante. Ele é pago todo dia, na hora que vira o dia, por volta da 00:10, 00:30 no máximo já você já recebeu, né? E eu sei que você que está vendo essa apresentação pela primeira vez, talvez seja muita informação, mas você só precisa entender 4 pontos aqui que são fundamentais. O primeiro, qualquer coisa do portfólio que você vê, você vai comprar pela metade do preço, seja o perfume, seja o condicionador, seja o hidratante, tudo mais. Já que você compra pela metade, você tem o direito de vender pelo dobro, né? Ou até o triplo, se assim você quiser. E para cada pessoa que você indicar, de acordo com o volume do pedido que ela fizer, você vai ganhar de R$ 20 até R$ 1.000 na indicação direta. E para o resto da vida, toda vez que essas pessoas que você indicou fizerem uma nova compra, seja de qualquer lugar do país, seja internacional, qualquer momento que essa pessoa fizer uma compra, você tem 10% de comissionamento sobre todos os pontos comissionáveis dessas compras. É como se fosse um sistema de milhas, né? De tudo que você compra gera ponto e tudo que é ponto gera dinheiro. Tá bom? E eu não sei vocês, mas eu particularmente amo viajar, né? E viajar com os amigos, melhor ainda, e viajar com os amigos de graça, infinitamente melhor. Né? Então, uma vez que você se torna diamante e se qualifica por 3 meses consecutivos, você ganha uma viagem com acompanhante, com tudo pago pela Costa Brasileira. Né? Inclusive, a empresa, com apenas 7 meses, já fez o primeiro cruzeiro dela, e um dos meus maiores arrependimentos é não ter estado nesse primeiro cruzeiro, porque eu fui entrar justamente no 8º mês da empresa, ok? Bom, você se qualificando a duplo diamante por 6 meses consecutivos ou 9 meses alternado, você ganha também uma viagem com tudo pago para Punta Cana com acompanhante. E se qualificando a triplo diamante por 6 meses consecutivos ou 9 meses alternados, você ganha também uma viagem com acompanhante para Paris. Né? E você avançando um pouco mais na qualificação de Blue Diamond, mantendo mais uma vez 6 vezes consecutivas ou 9 meses alternados, você ganha uma moto no valor de R$ 25.000 ou bonificação de 25 mil, e você escolhe o que você vai fazer com os prêmios. Assim como o Black Diamond, que se você atingir por 6 meses seguidos ou 9 meses alternados, você ganha mais R$ 80.000 ou um carro no valor de 80 mil, ou na graduação de Imperial Diamond, né, que é a qualificação que eu e a Karine estamos nesse momento, já estamos no nosso 2º mês, e você qualificando 6 meses consecutivos, você ganha também um prêmio de R$ 160.000 ou um carro no valor de 160 mil. Ah, Leandro, e se acontecer como aconteceu com vocês? Vocês perdem todos os outros prêmios do Blue Diamond, as viagens e tudo mais? Não, gente. Por atingir justamente a qualificação mais alta da empresa, a gente já pega também todos os prêmios acumulados, tá bom? E para fazer parte de um negócio como esse, que já está inclusive no Brasil, na Bolívia, no Uruguai, tem vários países já querendo fazer a expansão do negócio, inclusive o Paraguai está começando uma movimentação agora de algumas lideranças lá também, mas para você fazer parte desse modelo de negócio, você pode começar com a partir de R$ 150, que você tem 10 perfumes basicamente para demonstração. O kit profissional de R$ 500, você leva aproximadamente 33 perfumes, onde você já tem material para demonstração, já tem material para revenda, e o kit que a gente chama de kit apropriado, o kit top, o kit de fato mais profissional, é o kit top, porque